Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Board Games e neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos a jogar o jogo Carrossel, um jogo que foi desenvolvido por António Sousa Lara, de 2 a 4 jogadores e com a duração aproximada de 30 minutos e distribuído em Portugal pela Mibo Games. E por isso já sabem, se gostarem do vídeo já sabem, deixem aquele gosto, subscrevam o canal, partilhem o vídeo e ajudem a Board Games a crescer. E então, sem mais demoras, vamos passar para a explicação deste jogo que é o Carrossel. No jogo Carrossel, vocês representarão um dos 4 herdeiros deste magnífico carrossel, mas só um de vós poderá ficar dono deste carrossel e será o jogador que consiga vender o maior número de bilhetes. Estão preparados para entrar neste carrossel? Comprem bilhete e juntem-se a mim e venham aprender a jogar carrossel. Antes de começar a preparação, gostava de vos chamar a atenção para o facto de esta mudar ligeiramente consoante o número de jogadores. Neste vídeo eu estarei a fazer a preparação para 4 jogadores e mais adiante no vídeo estarei a explicar a diferença para 2 e 3 jogadores. Então, para começares a fazer a preparação, começa por colocar o tabuleiro base no centro da mesa. Como vocês conseguem ver, o tabuleiro base apresenta um orifício aqui no meio. Encontra o eixo branco e coloca-o aqui no centro do tabuleiro base. Encontra agora o tabuleiro redondo e coloca-o por cima do tabuleiro base. O tabuleiro redondo é de dupla face e numa partida para 4 jogadores vocês devem manter a face para cima que divide o carrossel em 4 setores. Encontra agora o totem e o telhado do carrossel. Se for a primeira vez que estão a jogar, devem também proceder à montagem deste totem. Depois colocam aqui no centro do tabuleiro e coloca também o telhado com esta face com as setas giratórias voltadas para cima, em cima do totem. Estas setas indicam o sentido para onde o carrossel vai girar. Cada jogador deve agora escolher uma cor e como vocês conseguem ver aqui no fundo, a cada cor está associada um símbolo para que seja mais fácil que vocês identifiquem cada uma das cores. Depois de o jogador ter escolhido então uma cor, deve retirar a bilheteira dessa mesma cor, juntamente com 14 peças de animal e 12 cartas de lugar. A bilheteira é um ecrã que impede os outros jogadores de verem o vosso jogo, por isso, coloquem-na à vossa frente, mais ou menos nesta posição, e atrás desta as fichas de animal e as vossas cartas de lugar. Estas são as cartas de cliente. Previamente separa a carta de cliente dragão e agora baralha as cartas de cliente e sensivelmente a meio coloca a carta de cliente dragão. Agora pega nas cartas de cliente e coloca as cartas neste respectivo local no tabuleiro central. Agora deves retirar 3 cartas de cliente para cada jogador e colocá-las à frente da respectiva bilheteira. Encontra agora as fichas de cliente e os respectivos suportes, coloca as fichas de cliente nos respectivos suportes e coloca-as sobre as cartas respectivas de cliente. As fichas de cliente e os suportes devem ser colocados algures na mesa de jogo. Eu, para que a explicação se torne mais clara, vou deixá-los ausentes no vídeo, mas vou entrar sempre que necessário. Estas são as cartas objetivo. Baralha-as e depois coloca uma em cada um destes locais do tabuleiro. As restantes cartas objetivo são devolvidas à caixa de jogo, pois não serão utilizadas. Este é o local do tabuleiro que é responsável por marcar as fases do jogo. Encontra o pino preto e coloca no local com o número 1. Depois disto, a preparação está feita e vocês podem começar a jogar. O jogo Carrossel é jogado em várias rondas e o objetivo do jogo é vocês serem no fim da partida o jogador com mais pontos de vitória. E vocês conseguem pontos de vitória através da venda de bilhetes e através do alcance dos objetivos de jogo. O jogo Carrossel, como eu disse, é jogado numa série de rondas e cada ronda é composta por 4 fases. O jogo termina quando não for possível a um jogador executar uma jogada válida ou então não existirem mais cartas de cliente para repor. Nessa altura, procede-se à pontuação final e o jogador com mais pontos vence o jogo. Tal como eu disse, o jogo Carrossel é jogado em várias rondas e cada ronda está dividida em 4 fases. A primeira fase de jogar, a segunda fase de pontuar, a terceira fase de girar o carrossel e a quarta fase de pontuar novamente. Vamos então começar por explicar a primeira fase, que é a fase de jogar.
Antes de avançar para a fase 1, existe um conceito que os jogadores têm de reter durante toda a partida. É que o tabuleiro para onde vão jogar as peças é aquele que se encontra direcionado para eles. Ou seja, neste caso, o jogador azul jogará para esta secção do tabuleiro. Então, na fase 1, os jogadores devem começar por selecionar uma das suas cartas do lugar e colocá-la com a face voltada para baixo, juntamente com uma ficha de animal, a qual devem colocar com a face para baixo no local indicado no tabuleiro de jogo. Depois de todos os jogadores terem colocado uma ficha de animal e selecionado uma carta de lugar, estas são reveladas. Em seguida, os jogadores devem colocar a ficha de animal na casa correspondente à carta de lugar selecionada. Neste caso será a casa com o número 10. Algo muito importante é que no início da partida, ou seja, na primeira ronda, as únicas casas que estão disponíveis para os jogadores colocarem a sua ficha de animal são então as casas com o número 4, 5, 9 e 10, que são aquelas casas que tocam com um dos seus vértices neste ponto vermelho. Algo também muito importante é que a carta de lugar selecionada não volta para a mão do jogador e deve ser descartada à sua frente, ou seja, à frente do seu ecrã, à vista de todos os jogadores. Vamos supor que num futuro turno nós já temos esta situação aqui. E algo que o jogador deve ter em mente quando está a escolher uma carta é que a carta de lugar que escolheu tem de ter um número que não esteja ocupada por nenhuma ficha de animal. Ou seja, nesta situação, o jogador azul escolheu a carta de lugar com o número 11 para colocar então o peixe. E como vocês veem, o lugar número 11 já está ocupado e por isso isto não seria uma jogada válida. No caso de o jogador não ter nenhuma carta para jogar, ou seja, não ter nenhuma carta onde o lugar esteja desocupado, procede-se então ao fim do jogo. Depois de todos os jogadores terem procedido à colocação das respectivas fichas de animal na respectiva secção do tabuleiro, estamos prontos para avançar para a segunda fase do jogo, que é a fase de pontuar. Nesta fase, então, os jogadores vão verificar se conseguem vender os bilhetes que têm então à frente da sua bilheteira. Nas primeiras rondas é provável que o jogador não consiga pontuar. Por isso, eu vou passar algumas rondas à frente para que vocês entendam bem esta fase. Também irei remover os ecrãs, as fichas de animal e as cartas do lugar de cada jogador e alterar ligeiramente aqui a posição para que vocês percebam melhor e que a explicação se torne mais clara. Vamos supor que a uma dada altura do jogo nós temos este cenário à nossa frente. Então nesta fase o jogador vai verificar se no setor à sua frente existe uma sequência de peças de animal que seja igual às cartas de cliente que o jogador tem à sua frente. E uma sequência válida é uma série de 3 fichas de animal que não estão ocupadas, ou seja, que não tenham peças de cliente em cima das mesmas e que estão colocadas de forma adjacente e sem espaço entre elas, quer seja na horizontal ou na vertical, nunca na diagonal. Também as peças não precisam de estar pela ordem pela qual estão as cartas de cliente. E então, com estas regras, nós temos esta sequência e esta sequência como sendo uma sequência válida. Algo muito interessante é que também podes combinar peças com diferentes setores. E desde que uma das peças esteja dentro do teu setor, essa sequência é igualmente válida. Então, neste caso, esta sequência também é uma sequência válida. Quando existe então mais do que uma sequência válida, o jogador referente ao setor decide qual vai utilizar. Muito importante é que o jogador está obrigado a utilizar pelo menos uma delas. Quer isto dizer que o jogador nunca pode ignorar uma sequência válida. Caso tenhas uma sequência válida, deves colocar as peças de cliente em cima das fichas de animal correspondentes. Em seguida, deves entregar as cartas de cliente aos donos das fichas de animal. Então, colocar o cavalo aqui, o peixe aqui e o tigre aqui. E vocês conseguem ver quem são os donos das fichas pela cor e o respectivo símbolo que tem então nos cantos destas fichas. Então esta aqui é referente ao jogador verde, por isso esta carta vai para o jogador verde. Esta é referente ao jogador amarelo, por isso vai para o jogador amarelo. E esta é referente ao jogador azul, por isso o jogador azul deve guardá-la e colocar atrás da sua respectiva bilheteira. Como vocês veem então, as fichas de cliente dão pontos e têm habilidades especiais que eu vou explicar mais adiante no vídeo. Depois disto, o jogador deve então repor com novas cartas de cliente e as respectivas fichas de cliente em cima das mesmas. Antes de então avançarmos para a próxima fase,
vamos ver mais alguns exemplos que podem acontecer quando vocês estão a pontuar. Vamos supor que a uma dada altura do jogo temos este cenário e os jogadores pontuam em simultâneo e, como vocês podem ver, estes dois jogadores, o jogador azul e o jogador vermelho, partilham a mesma sequência. E esta sequência é uma sequência válida tanto para o jogador azul como para o jogador vermelho. Numa situação normal, cada peça de animal só pode levar uma peça de cliente. Por exemplo, o jogador já completou esta sequência aqui e mesmo que tenha outra sequência igual não pode voltar a pontuá-la. Mas neste caso, como os jogadores estão a pontuar ao mesmo tempo, isto só acontece quando os jogadores pontuam ao mesmo tempo, os dois podem colocar as fichas nestas peças de animal. Ou seja, o cavalo aqui em cima do cavalo, peixe e o tigre aqui. A única diferença a nível de pontuação é que os detentores das fichas de animal que contribuíram para estas sequências irão receber 2 fichas cada um, ou seja, o jogador azul irá receber as 2 cartas de peixe, o jogador vermelho irá receber as 2 cartas de cavalo e o jogador amarelo irá receber as 2 cartas de tigre. Convém agora também vos explicar como é que funciona a peça de animal do dragão. Esta peça é uma peça joker e substitui qualquer animal. Significa isto que pode ser um cavalo, pode ser um tigre e pode ser também um peixe. Mas também existe algo que vocês devem ter em mente. É que se vocês tiverem esta carta de cliente à vossa frente, a de robô, e portanto têm esta peça também à vossa frente, significa isto que este cliente só pode estar num sítio do carrossel que é sentado aqui na ficha de dragão e não pode estar em mais nenhum outro animal. Depois de os jogadores terem efetuado então as respectivas pontuações, podemos avançar para a terceira fase, que é a fase de rodar, e esta fase consiste única e exclusivamente em rodar o carrossel 90 graus. E agora podemos avançar para a quarta e última fase da ronda, que é a altura de pontuar. E nesta fase de pontuar, vocês devem na mesma procurar sequências válidas, e como vocês conseguem ver, esta é uma sequência válida para este jogador, e por isso ele coloca então aqui o peixe, o cisne e o dragão, como eu já vos disse, é um joker e por isso pode substituir o tigre, e agora deve entregar as cartas aos jogadores respectivos das fichas, ou seja, esta aqui vai para o jogador verde, o cisne vai então para o jogador vermelho e o peixe vai então para o jogador amarelo. E agora, novamente, o jogador deve repor com novas cartas de cliente, com as respectivas peças de cliente em cima. E depois disto podemos voltar à primeira fase e todo este procedimento se repete novamente. Este procedimento repete-se até que uma de 2 situações aconteçam. A primeira é que não exista mais cartas de cliente para repor, ou então que um jogador não possa colocar uma peça no tabuleiro, ou seja, executar uma jogada válida. Quando isto acontece, procede-se então à pontuação final. A pontuação do fim de jogo resulta então do somatório das cartas de cliente e agora os jogadores devem pontuar os objetivos. Existem diferentes objetivos, mas estes foram os que saíram para esta partida, então o jogador deve procurar 3 peças que estejam na diagonal no tabuleiro e que sejam da sua cor, e por cada conjunto de 3 fichas na diagonal o jogador recebe 3 pontos. Agora, se o jogador tiver 3 cartas, por cada conjunto de 3 cartas vermelhas, o jogador recebe 3 pontos, por cada par de cartas amarelas e azuis 1 ponto, e por cada par de cartas amarelas e vermelhas 1 ponto. Neste cenário, o jogador tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos pelas cartas de cliente, e agora vamos proceder à contabilização dos objetivos. Neste caso, devem procurar-se no tabuleiro, o jogador tem então as 3 peças na diagonal, por cada conjunto de 3 peças na diagonal, 3 pontos. Como vocês veem, o jogador não consegue contabilizar então pontuar este objetivo, porque só tem uma carta vermelha, e agora vamos proceder à pontuação deste objetivo. Algo muito importante é que cada carta só pode ser utilizada uma vez para pontuar o mesmo objetivo, mas pode ser utilizada para pontuar objetivos diferentes, ok? Então, neste caso, o jogador tem então mais 1 ponto,
e mais outro ponto com este par aqui. E agora o último objetivo, o jogador tem então mais um ponto. Neste caso o jogador tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, 7, 8, 9 pontos. O jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador com mais peças no tabuleiro da sua cor vence o jogo. Se o empate persistir, os jogadores partilham a vitória. Tempo então agora para vos explicar as habilidades das cartas de cliente. Como é que os jogadores podem utilizar? Então, na fase 1 do jogo, quando o jogador deve escolher uma carta de lugar mais uma ficha de animal, além de escolher estas duas, o jogador pode colocar uma das cartas de cliente que já tenha ganho em cima da sua carta de lugar, e isto significa que vai utilizar o seu efeito. E depois de a usar, esta passa para a vossa pilha de descarte e não podem utilizá-la até que esta venha novamente para a vossa mão. E algo também importante é que vocês não perdem os pontos das cartas de cliente por as usarem durante a partida. Vamos então saber quais é que são então as habilidades em mais pormenor. Vamos supor que temos este cenário. Como vocês veem, o jogador jogou a carta com o número 3, mas o lugar 3 já está ocupado. E o que a carta Tigre vos permite fazer é, então, se colocarem uma carta cujo lugar já esteja ocupado, vocês podem colocar a vossa ficha de animal na casa que fica imediatamente abaixo do número 3. Neste caso seria o 2, mas o 2 também já está ocupado, por isso terá que ser a casa com o número 1 e vocês assim podem utilizar a habilidade do tigre para alterarem a casa onde vão colocar as vossas fichas de animal. A carta do cisne permite-vos recuperar todas as cartas da vossa pilha de descarte para a vossa mão, excluindo as duas cartas que acabaram de jogar. Esta carta permite que o jogador pontue de imediato e não precise de esperar por uma sequência. Basta para isso que o jogador jogue uma ficha de animal cujo exista uma carta correspondente à frente do jogador. Neste caso, o jogador vai jogar então a ficha de peixe para o lugar 9 e pode de imediato colocar o seu cliente naquela peça e ficar com a carta para si e retirar uma nova. Deve terem atenção que, se não for possível repor cartas de cliente, o jogo termina imediatamente. Quando o jogador joga então uma carta de cliente que tem então um peixe, o que isto permite fazer é retirar todas as peças de cliente das peças da cor do jogador. Ou seja, neste caso, o jogador azul pode começar a retirar todas as peças de cliente que estejam sobre peças da sua cor e estas estão novamente disponíveis para pontuar. Só falta então falar de uma carta de cliente, que é a carta de cliente dragão. Esta carta de cliente não pode ser jogada por um jogador e o seu efeito acontece assim que, ao repor as cartas de cliente, esta fique à frente de um dos jogadores. E quando esta carta fica então à frente de um dos jogadores, deves imediatamente vir aqui ao centro do carrossel e virar esta peça ao contrário. E o que isto faz é mudar o sentido em que o carrossel está a girar e esta habilidade só é executada então uma vez. Tempo então agora para vos explicar a diferença de preparação para 2 e 3 jogadores. Comece na preparação para 2 jogadores. A preparação é muito semelhante a uma partida para 4 jogadores, mas deves ter em atenção 3 pontos. O primeiro é que deves excluir as cartas de cliente com o número 3 e o número 4 no canto superior direito. Em segundo lugar, quando fazes a preparação do tabuleiro circular, deves ter em atenção que deves deixar estes quartos de círculos virados para os jogadores. Isto significa que cada jogador tem que jogar agora não para um setor, mas para 2 setores. O outro terceiro pormenor que deve estar atento é que, além do jogador ter clientes à frente da sua bilheteira, tem também uma fila de espera que, assim que esta sequência seja executada, os jogadores vão repor com cartas que estão então aqui na sua fila de espera e depois devem repor a fila de espera em vez de reporem as cartas que estão à sua frente. Depois existe também na jogabilidade alguma diferença. Na fase 1, quando você escolhe na mesma uma carta, mas agora os jogadores devem escolher 2 fichas, uma para cada setor, e o número da carta de lugar que escolheram será o número que as fichas irão ocupar tanto num como noutro setor. A fase 2 é exatamente igual.
A fase 3, quando vocês rodam o tabuleiro, devem rodá-lo não 90, mas 180 graus. E a fase 4 procede-se da mesma maneira. E de resto o jogo também flui exatamente da mesma maneira. Deves ter só em atenção para quando a carta de cliente de dragão robô é revelada. Como vocês já viram, ele tem o efeito de vocês virarem então a tampa aqui do carrossel, mas para 2 jogadores isto não acontece e esta habilidade é ignorada. De resto o jogo é exatamente igual e procede-se da mesma forma. Para vocês fazerem a preparação para 3 jogadores, devem virar o tabuleiro para o outro lado e, como vocês veem agora, só têm 3 setores e também têm aqui alguns espaços em branco que devem ser preenchidas com as fichas de animal da cor do jogador que não está em jogo. As fichas de animal são então colocadas aleatoriamente e deves excluir as 2 fichas de dragão. A jogabilidade é exatamente igual para 4 jogadores e as fichas da cor do jogador que não estão em jogo servem também para fazer as vossas sequências. Pronto pessoal, este foi então o vídeo de hoje sobre este jogo Carrossel. Em breve eu farei um vídeo com a análise do jogo, mas para já fica só a explicação das regras porque já ficou um vídeo bastante longo. Vemo-nos então num próximo vídeo. Se gostaram, deixem o gosto, subscrevam o canal se ainda não são subscritos, partilhem o vídeo, ajudem a Edboard Games a crescer porque a Edboard Games é feita única e exclusivamente para vocês. E até um próximo vídeo e joguem muito!